Naruto vs Pain é um ótimo exemplo de batalha épica, porém que podia ser melhor. A execução, o roteiro da luta, com a chegada do protagonista em Konoha completamente destruída, a interferência da Tsunade e depois da Hinata, por fim com a transformação gradual do Naruto em Kyuubi, é ótima. Porém o desenho em si acaba deixando a desejar. Mas para ser justo, existe um exagero quanto à qualidade duvidosa dessa luta. Apesar de visualmente ser mais mal acabada do que outras memoráveis, com traços tortos, proporções exageradas e distorções evidentes, a maioria dos erros apontados são frames convenientemente capturados para reforçarem essa narrativa de que toda a luta foi feita sem esmero, sendo que essa única imagem faz parte de um grupo de outras que tem como intuito transmitir uma sensação de movimento acelerado ou abrupto. Por isso, existe uma deformação natural que não deveria ser percebida a olhos nus, ou pelo menos não de maneira fácil. Existem defeitos técnicos nessa luta, mas os comentários maldosos ou simplesmente escarnecedores a tornaram pior do que realmente é. Demais lutas, como contra personagens secundários, aliados, rapidamente resolvidas depois de um pequeno esforço, ou existentes para alcançar um objetivo pontual, embora em muitos casos sejam empolgantes, afinal, ação e golpes incríveis não faltam, são as que verdadeiramente acabam pecando ou pela precariedade nos movimentos, entregando uma coreografia para todos os efeitos preguiçosa, ou com elementos secundários ganhando muito espaço, como diálogos exaustivos, frases de efeito, cenas do que está acontecendo na periferia do combate, flashbacks ou interferências de qualquer natureza. Tudo para atrasar a luta ou prolongá-la. Claro que isso não as desmerece. Tirando uma ou outra que realmente é triste de se ver, a maioria mantém uma boa consistência, com traços decentes e movimentos fluidos, porém, ainda assim, sem muita emoção ou dramaticidade embutida. A luta contra o Pain é muito mais tática, principalmente porque o Naruto precisava entender completamente a habilidade de cada um dos 6 corpos. Por isso, é uma batalha menos frenética, pelo menos em seu começo, praticamente de turnos, onde geralmente existe um golpe a cada intervalo considerável de análise e diálogos. Não é aquela luta de esquivas e ataques contínuos e ágeis. O embate só fica mais físico e veloz quando o Naruto entra em modo Kyuubi, mas mesmo assim, os seus golpes são mais baseados em poderes de média e longa distância, com raros momentos de combate corpo a corpo. Contudo, Naruto contra Pain é uma batalha inesquecível, não por causa dessas características ou até mesmo imperfeições, mas devido a toda a carga emocional que ela carrega e naturalmente transmite. Além de um conflito de ideias, Naruto acredita nas pessoas e que elas podem mudar, Nagato quer que todos sejam punidos com a mesma dor que ele sente constantemente, o protagonista perdeu seu sensei, Jiraiya, justamente para esse antagonista, que inclusive também era aluno do sábio tarado. Ou seja, era um combate já esperado desde que Akatsuki tinha deixado claro que capturar a Kyuubi fazia parte de seus planos, porém muito mais aguardado depois da morte dolorosa de Jiraiya. Sasuke vs Itachi, por outro lado, era um embate que tinha sido anunciado desde os primeiros episódios da parte clássica do anime, e estava em constante progresso, principalmente quando o primeiro decide abandonar a vila para se tornar mais forte. Ainda que essa luta tenha bastante diálogo, por motivos óbvios, Sasuke queria respostas e despejar o ódio que seu irmão mais velho plantou nele, enquanto Itachi não conseguia conter suas palavras devido a um misto de arrependimento e orgulho. Toda a construção dessa batalha é impecável, além de concisa. Ela dura o tempo que precisava, contendo várias etapas, com o intuito de prestigiar cada estilo proeminente de luta dos Uchihas, Genjutsu, Taijutsu e Doujutsu, e contém uma dramaticidade que só quem acompanhou toda a saga, desde os seus primórdios, consegue sentir em toda a sua essência. O ódio que Sasuke sentia pelo seu irmão não foi estabelecido em alguns episódios, fazia parte do desenvolvimento do personagem desde que ele foi apresentado no anime. Logo, quando o vemos finalmente próximo de seu objetivo de vida, matar o assassino do seu clã, aquele é um momento de êxtase, e o público sente isso. Porém, ao mesmo tempo, de conflito interno, porque àquela altura já existia indícios de que Itachi não era o vilão que queria que as pessoas achassem que ele era. Além da sua popularidade falar por si só, os fãs simpatizavam com ele devido à sua personalidade e, claro, pelo enorme nível de poder. Então, no final, ao reproduzir o mesmo gesto que fazia com o irmão mais novo constantemente, quando precisava frustrar suas expectativas, Itachi, antes de morrer, não demonstra arrependimento por ter perdido, mas orgulho por seu irmão ou tê-lo derrotado. O toque na testa, que parecia afastar aquele que queria proximidade, novamente frustrou as expectativas de Sasuke. O sorriso no rosto de seu irmão mais velho revelou-se a prova definitiva não de ódio, mas de amor. Já contra Danzo, Sasuke estava apenas concluindo mais uma etapa de sua vingança, dessa vez contra o grupo de pessoas que obrigaram Itachi a ser um mártir.
Talvez por isso, essa luta pareça transitória. Precisava estar na história apenas para apresentar novos elementos e conceitos, além de dar prosseguimento ao arco do Sasuke. Por isso que, ainda que seja interessante, essa batalha não chega a ser memorável. Tem momentos icônicos, como quando descobrimos os vários Sharingans no braço de Danzo, as informações sobre Itachi, os comentários do Obito, o Sasuke caminhando com um olhar e sorriso de psicopata atrás de sua vítima, além dos momentos frios e insensíveis do personagem com a Karen e o time 7, que aparece posteriormente. Mas além de não exibir um primor aparente, não ser atrativa visualmente, devido aos traços menos simétricos, limpos e bem feitos, a luta em si não tem muita variedade, principalmente depois que descobrimos que cada Sharingan do Danzo lhe permite retornar da morte, graças ao Izanagi. Existe uma repetição desse artifício, inclusive. Também cabe mencionar as lutas do Shikamaru, que, diferente das principais, mais físicas, violentas e espalhafatosas, é mais pautada na estratégia. Na verdade, em todas as batalhas, existe um estudo de ambas as partes para tentar descobrir uma forma eficaz de aplicar um golpe bem sucedido e, consequentemente, abater seu oponente. Mas a maneira como Shikamaru encara seus conflitos é mais particular. Primeiro, porque ele sempre demonstra uma resistência a ter que fazer esforço. E segundo, porque seu ponto forte é a mente. E ele tem plena consciência disso, de que o seu raciocínio é mais elaborado e rápido do que o da maioria dos seus adversários, e não só em combate. Por isso, contra a Tayuya ou o Hidan, ou até mesmo Temari, acompanhamos bastante diálogos e monólogos internos do personagem, porque seu modo de lutar é através das projeções que faz em sua cabeça, com o objetivo de não só antecipar o próximo movimento, como de estar à frente do inimigo, tendo em mente o ponto fraco dele e como usar suas fraquezas a seu favor. Outro personagem que tem essa característica é Kakashi. Logo no início do anime, quando enfrenta Zabuza e Haku com o time 7, percebemos esse traço, pois ele está sempre analisando o adversário, buscando formas de encarar as habilidades do seu oponente com perspicácia, principalmente porque ele não só tem que atacar, mas defender seus companheiros de equipe. Inclusive, essa é outra luta que, embora seja precária, com alguns momentos estáticos, traços desalinhados e proporções cômicas, está longe de ser ruim, pois foi logo no começo do anime, quando condizia com o padrão de arte empregado nos episódios. E também porque foi principalmente pautada na estratégia para ser verossímil. Os genins do time 7 não estavam à altura de dois lendários e temidos ninjas criminosos. Mesmo com Kakashi os liderando, a batalha não tinha como ser fácil. Logo, eles precisavam não só do indispensável trabalho em equipe, como de um bom planejamento, e foi o que fizeram. Ainda que forçar Zabuza a desfazer sua prisão de água pareça ser algo pequeno em um anime que mais tarde veio a aumentar exponencialmente seus parâmetros, para a época, toda a tática e execução do plano significava uma enorme evolução daqueles personagens, além de ser muito impressionante. Essa passagem do Naruto clássico também tem um grande apelo emocional, principalmente pelo fator nostalgia de quem acompanhou os episódios à medida em que eles iam saindo. Foi um dos primeiros momentos em que pudemos ver do que realmente se tratava Naruto. Não só o companheirismo entre os membros do time 7, com a rivalidade até aquele ponto saudável entre Sasuke e o protagonista, como redenção. Zabuza tratava Haku como uma arma, não o via como um ser humano, embora o tenha criado desde muito jovem. Mas no final, um dos maiores assassinos da névoa demonstrou seu arrependimento pelo modo como tratou seu amigo de jornada e o desejo de acompanhá-lo no pós-vida. A luta no Vale do Fim entre Sasuke e Naruto é uma passagem essencial do anime. É nesse momento que fica estabelecida de vez não só a rivalidade mortal dos dois, outrora amigos, como a dicotomia entre eles. Os diferentes rumos de dois personagens muito parecidos pela infância solitária que tiveram. Como reagiram a essa realidade desoladora, pautou seus caminhos dali em diante. Sasuke conheceu a definição de família. Naruto, não. Além de não ter tido nem pai nem mãe, todos o odiavam e o segregavam, aparentemente sem motivo, enquanto o primeiro era prestigiado pelas habilidades e talento natural. Logo, o protagonista buscava o afeto que nunca conhecera, enquanto seu rival perdeu da forma mais brutal possível todos os laços que tinha feito, devido às ações da pessoa que mais admirava no mundo. Por isso, desejava se afastar de todos, não só pelo medo de passar por todo esse trauma novamente, mas principalmente para se manter focado em seu objetivo, se vingar e reconstruir seu clã. Quando ambos finalmente têm sua tão aguardada luta, após a terem ensaiado em um terraço só para evidenciarem a diferença entre seus recém-aprendidos e posteriores principais jutsus, vemos uma batalha bem equilibrada. Aparentemente, Sasuke tinha mais vantagem porque estava obstinado, disposto a matar seu antes companheiro de equipe para prosseguir em seu caminho, enquanto Naruto, inicialmente, não pretendia machucá-lo. Porém, em vários momentos, o rumo da luta parece imprevisível, já que ambos alternam a dominância da batalha. Porém, o que vale ressaltar é que essa é uma das poucas batalhas onde existe um equilíbrio impecável entre golpes e conversa.
Como uma passagem importante da obra, essa luta não podia ser apenas violência física. Era necessário estabelecer as motivações de cada um, a forma como eles se enxergavam, como se inspiravam um no outro para se tornarem mais fortes, e o que eles pretendiam alcançar, seguindo determinado caminho, para pautar todo o drama que acompanharia ambos os personagens na fase Shippuden. Isto é, embora existam frames convenientes que denunciam uma suposta má qualidade do desenho, a luta é muito satisfatória porque o roteiro e a coreografia dela é muito bem encaixada e cadenciada. Existem os instantes de apenas golpes, os momentos de conversa e as evoluções do combate, onde um dos dois apresenta uma nova forma, ou uma habilidade inédita, ou simplesmente uma frase impactante. 俺の負けだ。 Senhoras e senhores, confiram a campanha de financiamento coletivo do canal e considerem contribuir para mantê-lo vivo, caso possam e queiram, é claro.